Boa noite a todos. Vamos dar início aqui à nossa parte 2 das peças, tá? Nós vimos ontem os recursos, na verdade não só os recursos, nós vimos algumas petições iniciais também, beleza? E aí quero dar prosseguimento aqui na visibilidade das peças cabíveis na Justiça do Trabalho. Bom, nós visualizamos ontem o que tem de importante em reclamação trabalhista, tá? Nunca pode faltar a notificação, a procedência dos pedidos e a produção de provas, tá? Acostumar-se bastante a isso aqui, né, pessoal? O valor da causa, a gratuidade da justiça, a sucumbência, né, a possibilidade de danos morais e a 467 e o 477. Tá? Tomar cuidado com algumas outras petições iniciais. Também nós temos aqui petição inicial, tais como uma ação de consignação em pagamento. Desta ação de consignação em pagamento, nós temos algumas coisas importantes, tais como, obviamente, além das verbas rescisórias, tá? Nós também temos os bens deixados na empresa e também, por que não, a multa do 477, para você antecipar o pagamento dela, tá? A ação de consignação e pagamento. Né? Também temos coisas importantes que não deixa de ser uma petição inicial também, que é uma ação rescisória. A ação rescisória, ela acontece depois que transita em julgado. Aí o trânsito em julgado acontece quando realmente não cabe mais recurso. O trânsito em julgado ele pode acontecer tanto no juiz, quando ele deu uma sentença e você não fez RO, ou seja, você não quis se insurgir contra a decisão do juiz, transitou em julgado. Ó, transitou em julgado, certo? Aí cabe ação rescisória no TRT. No TRT, beleza? O trânsito em julgado pode acontecer, pessoal, tá? Às vezes no TRT, você até fez o RO, você até fez o RO, chegou no TRT, só que depois você perdeu e você não fez o recurso de revista. Também transitou em julgado no TRT. E aí a ação rescisória vai ser no próprio TRT, porque cada tribunal tem competência para julgar suas próprias decisões. E às vezes você até fez o recurso de revista, você fez o recurso de revista, tá? E no TST, o TST ele não conheceu o seu recurso de revista. Se ele não conheceu, significa que o seu recurso não foi apreciado por eles, e aí, mais uma vez, né, você vai morrer aqui embaixo, ação rescisória aqui embaixo, porque ele não chegou a conhecer. Agora, se ele conheceu e negou o provimento, aí você faz a ação rescisória lá em cima. Só que o importante da ação rescisória não é isso, eles não vão trazer isso para a gente. A ação rescisória, o que é importante é a súmula 100, item 5, certo? Do TST, e também o artigo 836 da CLT. São coisas importantes na ação rescisória, que é uma petição inicial também. Tanto o prazo decadencial de 2 anos, tanto quanto o valor de 20%, né, da causa lá, da condenação, para poder fazer. E, gente, a previsão dele está no artigo 966. 966, lá do Código de Processo Civil. E no CPC nós já lemos em outras oportunidades, né, o que tem de interessante lá. Mas às vezes o juiz, enfim, foi corrupto, às vezes houve uma simulação entre as partes, tá? Às vezes a sentença foi embasada em documentos comprovadamente falsos em outros processos criminais. Então tudo isso são formas de você visualizar a possibilidade de uma ação rescisória. Tá? E o endereçamento é para o presidente do TRT, porque é ali que vai ser julgado, ou para o TST. Tá? Nunca o juiz faz julgamento de ação rescisória. Tá bem? Então, isso aqui são algumas petições, que são petições simples, né? Na verdade, não é que são simples, são petições iniciais, que podem ser cobradas na prova da OAB. Assim como também pode ser cobrado na prova da OAB o mandado de segurança. O mandado de segurança também pode ser cobrado na prova da OAB. Tá? O mandado de segurança ele é uma petição inicial também. Aí você tem a Lei 12.016. Né? A Lei 12.016, ela estabelece o que é que tem que ter no mandado de segurança. Mas o que você tem que fazer? Mais uma vez, pessoal, é possível que você faça o mandado de segurança tanto no juiz aqui, né? Você pode fazer mandado de segurança aqui no juiz, é uma petição inicial, porque às vezes o auditor fiscal do trabalho que foi a autoridade coatora. Mas às vezes não, às vezes o juiz é a autoridade coatora. O juiz, ele não deixa você ouvir uma testemunha no momento oportuno, ele exige uma antecipação de perícia, ele determina a reintegração de um determinado funcionário que não tenha direito à estabilidade. Então, ele é a autoridade coatora e você faz o mandado de segurança no TRT. No TRT, certo? Beleza? E aí, às vezes, você também, perdendo aqui no TRT, você sobe para o TST por meio de um recurso ordinário, que é o recurso ordinário, tá bom? Bom, aí é o seguinte, o que eu tenho que colocar no meu mandado de segurança? Eu vou fazer minha petição inicial, é uma petição inicial, então eu vou endereçar ou para o juiz, ou para o TRT, ou para o TST. Então, o excelentíssimo senhor doutor desembargador, presidente do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da tal região. Aí eu vou ter que qualificar, porque é uma petição inicial,
Aí eu coloco, né, José da Silva, nacionalidade, cidadania, brasileiro, solteiro, portador do RG número tal, CPF número tal, eu faço a qualificação dele, vem por meio deste impetrar mandado de segurança contra o ato da autoridade tal, no processo em que move fulano de tal. Aí eu pego, né, e mostro isso daqui e digo qual que é o ato dele. Aí eu ataco o ato. Como é que eu ataco o ato? Dizendo que ele não está de acordo com a CLT, de acordo com a súmula do DST. Então, eu faço o endereçamento, né, e aí eu faço a qualificação e eu vou ter que colocar os detalhes aqui. O ato do juiz. Esses detalhes, gente, estão na própria Lei 12.016. A própria Lei 12.016, ela estabelece o que tem que ter no mandado de segurança. Então, a gente dá uma olhadinha aqui. Né? Olha só, disciplina mandado de segurança. Tá? O presidente da República faço o que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Considere-se a mandado de segurança para proteger o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou HC, o habeas data. Aí eu tenho aqui, considera-se federal a autoridade coatora e se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado houverem de ser suportadas pela União. O titular do direito líquido e certo decorrente do direito em condições idênticas de terceiro poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário. Em caso de urgência, é permitido, observados os requisitos legais, impetrar mandado de segurança por telegrama. No caso de não se considerar mandado de segurança, quando se tratar de decisão judicial com o trânsito julgado, aí cabe ação acessória, decisão judicial da qual caiba recurso, então aí você não vai poder usar o mandado de segurança como sendo sucedâneo recursal, e também de ato administrativo, que ainda caiba recurso. Tá? Então você pode ainda se insurgir administrativamente, não cabe mandado de segurança. E aí vai estar mencionando aqui, ao despachar inicial, o juiz ordenará. Então aqui, você tem que pedir, então no caso, que notifique-se a outra parte, né, o coator, tá, do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com cópias dos documentos. Que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial, enviando-lhe cópia. Que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido. Então, que se suspenda a reclamação trabalhista, quando houver fundamento relevante. Da decisão do juiz de primeiro grau que concedeu a denegar liminar, caberá agravo do instrumento. Aqui, no caso, por conta de ser do processo civil, né? Mas no nosso caso não seria agravo de instrumento. Não será concedida a medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários. Aqui é uma outra situação, mas a liminar a gente pode pedir. Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a próxima sentença. Gente, aqui o objetivo da leitura disso aqui é o seguinte: obviamente que se nós soubéssemos que poderia ser cobrada uma coisa tão atípica assim em qualquer prova da OAB, nós teríamos tido isso, né? Nós teríamos tido essa atenção, tá? Nós teríamos tido essa atenção para com a leitura. Mas a proposta, gente, como eu disse e reitero, a proposta é assim: se nós estivermos preparados para cobrar essas porcaria aqui, tudo, aí a gente pega e lê com paciência o que está escrito aqui e faz o pedido tranquilamente. Né? Faz o pedido tranquilamente. Caiu o mandado de segurança? Caiu. O que eu tenho que ter? Ontem eu falei, né? O que tem que ter no mandado de segurança? O ato da autoridade coatora. Você tem que ir atacar o ato da autoridade coatora. É o que você tem que fazer. Né? Vamos ler o que caiu na prova, né, em que foi cobrado isso aqui pela primeira vez. O que foi cobrado, né, no mandado de segurança. Gente, o objetivo não é esmiuçarmos o mandado de segurança, mas vamos ver aqui, você vai ver que nós saberíamos fazer se nós tivéssemos, assim, a ideia de que essa porcaria ia ser cobrada. Mas, vamos lá. Eu estou dizendo isso porque ontem nós já vimos as partes dos recursos. Vamos continuar aqui lendo. Né? E agora, como a gente está preparado que pode realmente cair qualquer outra coisa, né, de verdade, porque eu sempre disse que podia cair qualquer outra coisa, só que eu sempre disse que não iria cair. Né? Então, é possível, a gente só acredita que realmente vai cair. Né? Então, vamos ler aqui. Você vê aí, pessoal? E vamos lá. Ó, Evelyn Calabresa ajuizou reclamação trabalhista contra a Sociedade Empresária Pizzaria Chapa Quente Limitada, em 30 de janeiro de 2022. Então, foi ajuizada uma reclamação trabalhista, requerendo o pagamento adicional de insalubridade em grau máximo. Beleza, até aqui tranquilo.
Evelyn explicou na inicial, na reclamação trabalhista, que trabalhou como cozinheira de tal data a tal data. Tá? Então, até aqui também está tranquilo para a gente. Né? Sendo submetida a calor excessivo. Então, ela fez uma reclamação trabalhista, ou seja, ela fez um pedido para o juiz e falou que trabalhava em calor excessivo, porque preparava as pizzas em fornos que alcançavam altas temperaturas, não recebendo qualquer equipamento de proteção individual do ex-empregador. Devidamente citada, a sociedade empresária apresentou contestação. Então, aqui está escrito que teve contestação, afirmando que a temperatura alcançada na cozinha estava dentro do limite de tolerância e que, apesar de ser uma empresa pequena e familiar, fornecia todos os equipamentos de proteção à empregada, requerendo assim a improcedência do pedido. Então, teve aqui petição inicial e teve contestação. Em audiência, não houve acordo, então o juiz, com base na CLT, determinou de ofício a realização de prova pericial. Beleza, até aqui a gente falou, pô, vai ser uma sentença na qual vai caber o recurso ordinário, apresentando um único quesito do juízo, qual seja, diga ao perito se havia agente insalubre no local de trabalho de Evelyn, em caso positivo, em que grau. Além disso, o magistrado proibiu a apresentação de quesitos pelas partes. Então, ele não permitiu que as partes também fizessem perguntas ao perito. Proibiu que os litigantes indicassem assistentes técnicos. Também é uma outra coisa, pessoal, que nós todos temos direito de indicar assistente técnico, mesmo se você ganhar ou perder, você que vai pagar, tá? Nomeou um perito de sua confiança e fixou honorários periciais dele de R$ 4.000, determinando que a empresa antecipasse a quantia em 10 dias. Falou, pô, isso é uma decisão interlocutória, mas eu acho que vai continuar sendo um recurso ordinário, né? Que antecipasse a quantia de R$ 10. Desculpa, antecipasse a quantia em 10 dias. Isso aqui já não está certo. É um dos cabimentos de mandado de segurança que a gente vê no nosso Wordzinho. Sob pena de execução forçada, e que a prova técnica somente tivesse início após o depósito. Então aqui segurou, né? Parece que não vai continuar. Então até aqui, gente, ó, infelizmente teve reclamação trabalhista, teve contestação e não continua o processo a partir daqui. Ó, parou o processo aqui. Não tem sentença, não tem, já foi feita contestação, não está tratando sobre local incompetente, ferrou. Então, infelizmente, é mandado de segurança. A sociedade empresária protestou contra a decisão, ponderando que ela violaria normas jurídicas, mas o juiz consignou o protesto na ata e manteve a decisão intacta. Ainda na audiência, o título, ainda na audiência, não teve sentença. Então, você verifica que tem lá a audiência inaugural, a de instrução e depois a sentença. Ainda não teve a sentença. O titular da sociedade empresária pediu palavra e, aflito, explicou que seu negócio ainda sofria o efeito da pandemia e que se precisasse dispor de 4.000 determinados pelo juiz, não teria como fechar a folha de pagamento dos funcionários naquele mês. Então, gente, aqui o cara está realmente preocupado com o que está acontecendo, né? E nessa preocupação toda, ele, enfim, ele tipo visualiza aqui, né, que está urgente a situação, né? Fala, pô, o que eu vou fazer aqui, juiz? Me ajuda? Tipo, eu não posso gastar esse dinheiro aqui. Então, gente, coisas que sempre estão. Se fosse uma reclamação trabalhista, o empregado estava numa situação urgente, é o quê? Reintegração de imediato, liminar, né? Aqui também é uma situação que o cara não podia dispor disso aqui. Sabe-se que a reclamação trabalhista em questão tramita pela tal vara, sob o número tal, e que a audiência em questão ocorreu há uma semana. Enfim, você, como advogado da sociedade, de acordo com o entendimento com a sociedade, elabora a medida judicial adequada. Gente, aí eu tenho que fazer alguma coisa, né, contra o ato do juiz em si, certo? Enfim, então aí eu tenho tudo o que foi cobrado na prova. E aí, gente, coisas assim, que se nós soubéssemos a possibilidade de cair essas coisinhas aqui, tá? Não dá para eu me estender tanto. Eu não acredito que não dá. Dá, mas, tipo, ó, eu tenho que endereçar para o TRT. Eu tenho que fazer a qualificação. Aí eu tenho que colocar quais são os artigos do mandado de segurança. Eu tenho o artigo 5º da Constituição Federal, o inciso eu não sei qual que é de cabeça. Eu tenho a Lei 12.016 também. Na lei deve ter, na Constituição Federal deve ter também, né? Isso daqui. Tá? Aí eu tenho o ato da autoridade coatora. Né? E eu tenho também a liminar. Eu tenho também um prazo, né, pessoal? Um prazo
que tem que ser um prazo respeitado de 120 dias, que é o prazo da credencial. Então, também tem um prazo. Então, o que, que tem de diferente aqui? Nós vimos lá, nós olhamos o que, que tem de diferente na ação de consignação de pagamento, o que, que tem de diferente na ação rescisória, o que tem de diferente no recurso de revista, o que, que tem de diferente no agravo de instrumento, o que, que tem de diferente no agravo de petição. Então, assim, tudo é básico, tudo tem uma base. De acordo com a base, se você tiver certeza, você pontua bem. Aí, de diferente, pera, tem prazo. Liminar é uma coisa que não é para ser diferente, gente. Liminar é uma coisa que tem que ser normal, porque a liminar sempre está na petição inicial. Não é que sempre está, mas vocês entenderam a ideia, né? De que é possível, sim, que você peça uma reintegração de maneira imediata, né? É possível que você peça. E aí, isso aqui é uma coisa muito diferente, ó. Então, aí, o que a banca exigiu? A banca dividiu muito a pontuação dessas coisinhas aqui. Ela dividiu muito. Isso que foi um problema, né? Para pontuar. Olha o gabarito, né? O que a banca ela exigiu? Então, ela exigiu o endereçamento para o TRT, beleza, até aqui tranquilo, 0,10. Aí você tem que colocar quem? A pessoa que está fazendo o mandado de segurança, certo? Colocar o ato da autoridade coatora, a autoridade coatora, né, também, que está envolvida no caso, e o processo, né, quem é uma parte interessada que está envolvida também. Aí eu tenho que indicar a lei, né, e também a Constituição Federal. Pronto. Se você colocar o artigo 114, porque lá está escrito que cabe o habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, no artigo de trabalho. Tá? Então, isso aqui tinha que ter. Então, tem que ter isso daqui. Aí eu tenho que, enfim, agora veio uma parte específica, tempestividade. Então, isso aqui colocaram pouco, ó, 0,20 está na própria lei, né, mas colocaram pontuação que valia praticamente nada. Né? Aí eu tenho agora as coisas que valem muito, olha só, 0,80, 0,80, 0,80 e 0,70. A liminar, que talvez seria uma coisa fácil para a gente, teria que pedir, a liminar 0,70. Beleza, isso aqui é uma coisa que tem que ser fácil para a gente, que é a liminar. Tá? Eu quero de imediato aí a suspensão do processo, né, no caso desse ato em si, para antecipar esses honorários periciais, porque não é justo, tendo em vista que a lei não necessita, não exige que isso seja cobrado só no CPC, certo? Aí eu tenho as menções, aqui a liminar, né? Aqui tem as menções dos motivos pelos quais está errado. É proibido antecipar honorários periciais na Justiça do Trabalho, certo? É direito ter assistente técnico, todo mundo tem direito a assistente técnico na Justiça do Trabalho, tá? E a apresentação de quesitos, pessoal, essa aqui seria uma tese difícil porque não está na CLT, tá? Mas essas duas aqui seriam teses fáceis, assim, se nós soubéssemos que podia cair uma merda dessa, tá? Essas duas aqui, sim, isso aqui tranquilo para todo mundo, mesmo quem reprovou até acabou colocando aqui a proibição de antecipar honorários periciais, né? Acabou colocando isso daqui. E a liminar. Aí, pessoal, esse fechamento aqui, né, que é muito complicado. Olha só a divisão de pontos, né? 2, 3, 6, 8, 10 e 12. Então, isso aqui que é complicado. 12 aqui, mais aqui, 12, aí, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Só nisso aqui, nessas migalhas, deu 2 pontos. Isso que prejudica. Aí você acertou liminar, não virou nada. Você acertou isso aqui, também não virou nada. Aí você acertou duas teses grandonas, não acertou todos os detalhes, esse monte de detalhe pequeno, pessoal, e aí realmente não dá para conseguir aprovação. Então, isso aqui que acabou, né? Não acaba, acabou complicando esses monte de detalhe, oitivo do Ministério Público, produção de provas, beleza, isso aqui não pode faltar, petição inicial, né? Valor da causa, não pode faltar, petição inicial, certo? Petição inicial, certo? Aí eu tenho oitivo do Ministério Público, não daria para colocar. Notificação da parte contrária, não pode faltar, porque é o no pro, produção de provas, né? Procedência do pedido também. Então, é uma petição inicial. Então, tem que ter a notificação da parte contrária, da parte coautora, tá? No, produção de provas, pro, né? Valor da causa aqui, e a procedência do pedido, né? Aí você poderia pedir, que requer a procedência do respectivo mandado de segurança para acolher, né, o que se pleiteia nas teses acima mencionadas, né? Aqui, talvez você não saberia colocar, né, requerimento de concessão da ordem, né, de concessão da ordem de segurança. Então, gente, o que eu quero que a gente tire disso aqui?
Isso aqui é uma petição inicial? É. Então, olha só. Sendo uma petição inicial, veja se ela destoa do que é uma petição inicial. Ó, o que se fosse uma reclamação trabalhista? Se fosse uma petição inicial, o que teria na petição inicial? Tem aqui a reclamação trabalhista, não é uma petição inicial. Eu tenho notificação, procedência, produção de provas e procedência dos pedidos. Eu tenho o valor da causa na petição inicial. Tá? Beleza. Então, notificação, produção de provas e procedência dos pedidos. Eu tenho dano moral, tenho liminar, então eu tenho liminar. Eu tenho 467, 477, mas não é o caso aqui, tá? Aí eu, né, enfim, colocaria essas coisinhas aqui. Aí eu tenho a tese do direito. O que é importante que é a tese do direito para mim? Então, o mérito para mim que é importante? Sobre os peritos. Então, aqui sobre a antecipação. Tudo bem que eles dividiram em 3 partes isso aqui. Contraditório e ampla defesa, foi ofendido, não foi deixado juntar quesitos, comentou sobre o assistente técnico e também sobre a não previsão de antecipar o valor da perícia. Então, essas 3 teses de méritos, a liminar, né? E aí nós temos aqui notificação, produção de provas e procedência dos pedidos, valor da causa. Agora, o que ficou faltando aqui? Acrescentar o que aqui? A qualificação, beleza, a qualificação de uma parte a gente tem. Agora, o diferente mesmo é o quê? É o juiz aqui, ó. O ato da autoridade coatora. Né? E também o prazo para o mandado de segurança, que é o prazo da credencial de mandado de segurança. Então, gente, não é que vai cair outro mandado de segurança, mas o mandado de segurança, ele é uma petição inicial que tem todas as coisas que a gente sempre tem que colocar, só que ele acrescenta esse negócio aqui. Coisas que estão escritas na própria lei, tá? Bom, enfim, vamos dar uma olhadinha em um mandado de segurança aqui, rapidinho. A gente encerra. O duro é que as teses não eram difíceis, né? O problema é o emocional mesmo, e é isso, fazer o quê? Tipo, quando cai, é para derrubar. Pronto. Vamos lá, vamos olhar 2 tipos de mandado de segurança aqui. Ó, ao desembargador, presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho, da tal região. Fulano de tal, qualificação completa, por ser advogado procurador, com fulcro na Constituição Federal, aí na lei tal, vem a presença de Vossa Excelência impetrar mandado de segurança contra o ato do juiz da tal vara do trabalho de tal local, proferido nos autos da reclamação trabalhista número tal. Então, eu tenho que me insurgir contra o ato do advocatura que foi proferido em tal local, em cuja reclamação trabalhista figurava no polo ativo fulano de tal. Também qualificação completa aqui. Aí eu tenho o mérito do direito líquido e certo, né? Então, enfim, eu vou mencionar aqui que impetrante resolveu a reclamação, que tramita em tal lugar. Na audiência inicial, o juiz designou a realização de perícia e determinou que a reclamada recolhesse-o no prazo de 5 dias os honorários previstos do perito, sob pena de não realização da perícia. Então, isso aqui seria o quê? Seria não, né? É o fato, né? A pessoa jogou o fato ali. Enfim, aí eu tenho o artigo. Os fatos, fundamento, né? Os honorários do perito devem ser suportados pela parte sucumbente na petição da perícia, que somente será avaliado após a sentença. Beleza. Aí eu tenho aqui o fundamento, né? Dispõe que não é possível adiantamento. O artigo tal também, então artigos aqui que dispõem que não é possível adiantamento dos honorários periciais. Diante disposto, resta claro e evidente que a decisão feriu o direito líquido e certo da impetrante. Beleza. Então, aqui, eu mencionei assim, no caso, o problema da perícia ali, né? Dos requerimentos dos pedidos,
Direito disposto requer a notificação da parte contrária, né, a concessão de segurança, que é a procedência dos pedidos, e aqui está faltando, nesse casinho aqui, né, está faltando a produção de provas, né? Deixa eu ver. A notificação da autoridade coatora para que preste as informações no prazo de tais dias. A intimação do advogado-geral da União, dando ciência da impetração do mandado de segurança, no caso aqui, advogado-geral da União, seria o Ministério Público também. A concessão da segurança, que é a procedência do pedido, para determinar a realização da perícia, que é a produção de prova, sem necessidade do pagamento dos honorários periciais. Então, nesse caso aqui, não ficou todas as informações que são importantes, que é a notificação, produção de provas e procedência dos pedidos. Né? E aqui também não é exatamente o mesmo exemplo que eu estava, não é o mesmo modelo do que eu estava vendo com vocês. Vamos ver aqui o outro modelo. Greve do Tribunal Regional do Trabalho, de tal região, nome do impetrante, qualificação e endereços completos. Enfim, o nome do impetrante, qualificação completos, vem por meio desse fundamento impetrar mandado de segurança contra o ato autoritário judicial, né, no processo número tal, em que figura no polo ativo ou no polo passivo fulano de tal. Então, eu coloquei os 3 carinhas aqui. Aí eu vou mencionar aqui, sim, os requisitos específicos. Né? Cabimento do mandado de segurança, a tempestividade, prazo de 120 dias, né? E também, que está comprovado aqui, e o mérito, né? O mérito, vou ter que comprovar os motivos pelos quais eu acredito que está certo o meu mandado de segurança. Enfim, liminar. Aqui tem a liminar também do probleminha, né? Artigo 7º, inciso 3, é possível pedir. O juiz ordenará que se suspenda o ato, né? Então aqui eu estou mencionando que aquele ato em si pode ser realizado sem necessidade da perícia. E os requerimentos finais? Tá, os requerimentos finais, a concessão da segurança em caráter liminar, a notificação da autoridade coatora, a intimação da outra parte para integrar o como litisconsorte, e aí, enfim, a manifestação do Ministério Público, ao julgado-geral da União. Enfim, pessoal, eu não quero escrever, mas eu vou escrever esse mandado de segurança com vocês, tá? Talvez dar segurança a mais a alguém, e uma ação rescisória. Tá? Acabou que a gente gastou muito tempo nele. Que a ideia era só eu mostrar que é uma reclamação trabalhista aqui, tá? Enfim, e aí passamos, né, por essas petições aqui. Nós temos essas petições. Então, nas petições, né, reclamação trabalhista, o que é importante, tá? Contestação, o que é importante. Toma muito cuidado, né, com o indeferimento da inicial, tomar cuidado com a prejudicial de mérito, né, que é a prescrição bienal e quinquenal, tá? Aí você tem o mérito, cuidado com o dano moral, que é possível que tenha, e eventual reconvenção. Se tiver reconvenção, você tem valor da causa. Lembrando que aqui é improcedência dos pedidos e produção de provas. Tá? No recurso, nos recursos, o que nós temos que ter? Aí o recurso, pessoal, que recurso? É qualquer recurso. Você pode colocar recurso ordinário, você pode colocar recurso de revista, você pode colocar agravo de petição, e você pode colocar o recurso adesivo. De qual? De qualquer um desses aqui. Você pode colocar também aqui, embargos no TST, embargos no TST. O que tem aqui nos recursos? Nos recursos eu tenho, né, a minha folha inicial e eu tenho a folha de razões. Tá? E aí eu tenho que ter, na minha folha inicial, a base né, o base de todos. Endereçamento, a qualificação, e aí eu vou colocar aqui os pressupostos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos, e o recebe, processa e encaminha. Pronto. Aí, o que eu tenho que continuar? Aqui, o que todos têm que ter também. Aí eu venho aqui, eu tenho o conhecimento, o provimento do presente recurso, consequente reforma. Tá, essas coisas não podem faltar. Aí agora, o que eu tenho que olhar? Aí eu tenho que ver o que é o quê. Por exemplo, se for um recurso ordinário que está comentando sobre uma empresa que é micro, ou que é uma empresa de pequeno porte, ou do empregador doméstico, eu já tenho que me atentar muito aos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, porque talvez é uma coisa muito importante ser dita aqui. Né? Se for um recurso de revista também, né? Enfim, na verdade eu não coloquei aquele agravo de instrumento, né? Vou colocar agravo de instrumento também aqui.
né? Se for um agravo de instrumento, eu vou ter que mencionar também aqui nos pressupostos de admissibilidade a desnecessidade do recolhimento, né, do depósito, se eu estiver atacando um recurso que está se insurgindo contra uma decisão contrária às súmulas do TST, tá? Que também é uma coisa específica do agravo de instrumento, certo? Então, esse agravo de instrumento tem uma coisinha aqui que eu tenho que tomar cuidado. No caso também, né, o agravo de instrumento, você só vai pedir para que seja conhecido o outro recurso, tá? E aí o recurso de revista. O recurso de revista, nele, o que eu tenho? O recurso de revista tem dois parágrafos aqui, que é a transcendência da matéria e o pré-questionamento, certo? Beleza. E, né, o embargo do TST também tem essas duas coisas. Gente, aí o agravo de petição. O que tem no agravo de petição? O agravo de petição, ele vai mostrar aqui dentro também, né, a matéria que foi delimitada no cálculo, que foi feita lá atrás, nos embargos de execução ou na impugnação. Então, nós vimos lá, na ação rescisória tem uns detalhes, né? Enfim, na ação de consignação e pagamento tem detalhe. No mandado de segurança tem detalhe. Aí, nos recursos, é assim, caiu embargos no TST, eu simplesmente tenho que fazer o básico. E aí, se eu conseguir lembrar de detalhes, eu coloco os detalhes. Se eu não lembrar, eu consigo passar do mesmo jeito. Eu só não posso falar, nossa, nunca caiu embargos no TST. Não vai ser na minha vez que vai cair. Aí eu vou fazer outra coisa, mas não vou fazer embargo no TST. Não, a gente não pode ter essa mentalidade. Foi a mentalidade que eu fui na minha prova, na minha época, em 2008. Eu falei, o professor falou que não ia cair, então não vai cair. E por não cair, eu sabia, tinha certeza que era embargo de TST, mas eu não fiz embargo de TST. Eu fiz o recurso, tudo no embargo de TST, mas eu não sabia que nome colocar, porque eu sabia que todos os recursos eram iguais, né? Então eu fiz tudo certo, mas eu não coloquei o nome. O nome do meu recurso, eu fiquei com medo e não escrevi embargo de TST. Eu coloquei recurso inonimado. Foi o que eu fiz. Aí eu zerei. Zerei, por conta do nome do recurso. Tá? Não tem esse recurso inanimado, não existe ele. Né? Talvez lá no GEC exista esse recurso lá. Mas não existe isso aqui. Por né, ter tido a garantia de que não cairia uma peça diferente. Então aí, gente, nas estruturas dos recursos, vamos ver algumas outras coisas. Só que isso aqui nós falamos um pouco sobre isso aqui ontem, vamos entrar na fase de execução aqui agora. Tá? Tudo isso aqui pode acontecer, tá bem? E esses dois parágrafos da transcendência da matéria e do pré-questionamento. O agravo de petição a gente vai ver daqui a pouco. O agravo de instrumento a gente vai ver também, mas é só para pedir para destrancar, tá? E aí, vamos continuar aqui que nós vimos contra-razões ontem também. As contra-razões, pessoal, pode ser que tenha contra-minuta também. A contra-minuta é porque você vai estar atacando um agravo de instrumento ou um agravo de petição. Então, você vai estar atacando uma coisa que está pedindo para trocar a decisão. O agravo de instrumento e o agravo de petição, eles estão pedindo para trocar a decisão do juiz. Se você faz contra-minuta disso, você está pedindo para manter a decisão do juiz. Quando você pede para manter, é porque você não quer trocar sucumbência. Né? Se você quer trocar sucumbência, já não é mais contra-minuta, nem contra-razões. É o quê? É um recurso adesivo. Então, cabe recurso adesivo também na execução. O agravo de petição foi feito por uma parte? Foi feito. A decisão é de parcial procedência? É. Gente, vamos comigo aqui. Eu vou desenhar de novo, mas vamos lá, vamos comigo, presta atenção. Tudo que eu falei aqui agora. Quando tem contra-minuta e quando tem contra-razões, é porque eu quero manter a decisão do juiz. Se no problema está escrito que eu quero alterar a sucumbência, então não tem como eu falar em contra-minuta nem em contra-razões. Por quê? Porque eu quero retirar a perda da ação. Então eu não posso fazer um pedido para manter a decisão. Eu tenho que pedir para trocar a decisão. Então aí como que eu troco a decisão? Por meio de recurso. Mas se o meu prazo já passou e eu estou agora na hora das contra-razões, na contra-minuta, eu só posso fazer recurso adesivo. Esse recurso adesivo pode ser tanto no RO, no RR, no embargo do TST, ou até no agravo de petição. Certo? Então, entenda, gente. Se é pedido, se é interessante que eu mantenha a decisão, contra-minuta, contra-razão. Se eu tenho que trocar a decisão, aí é recurso adesivo. Na verdade, o nome correto, né? Continua sendo agravo de petição, mas é um agravo de petição interposto adesivamente. É um recurso ordinário interposto adesivamente. É um recurso de revista interposto adesivamente. É aquele recurso que você faz não no momento primeiro, mas depois, na hora que você viu que a outra parte não estava satisfeita com a decisão, e aí você faz, né, o recurso, né, do vingador. Eu costumo falar que é recurso do vingador porque você estava quieto na tua, de repente o outro vai lá e te enche o saco para piorar o teu caso. Fala, não, aí aí você está de brincadeira, né? Você não pode piorar minha vida, não. Bom, aí, gente, seria interessante que nós pudéssemos ler todos
os probleminhas de execução que nós fomos lendo ao longo dos dias. Porque aí a gente ia realmente sedimentar, né, os, 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 os entendimentos, né? Mas, gente, de uma sentença, né, depois que o juiz deu a sentença aqui, obviamente que alguém pode fazer RO para trocar a decisão. Só que esquece a parte do RO, porque pode correr concomitantemente RO e também aqui cálculo, arbitramento e artigo. Isso aqui pode acontecer de maneira concomitante, ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Tá? Cálculo, arbitramento ou artigo. Tá? Isso aqui é muito importante, né? Visualizar que o serventuário pode fazer os cálculos, a parte pode apresentar, e seja lá, às vezes uma parte apresentou, mas a outra tem 8 dias para se manifestar. Então, esse aqui é um prazo que o juiz ele tem o poder dever de abrir prazo para as partes manifestar sobre os cálculos que foram apresentados aqui. E as partes têm que falar, eu não gostei do que foi apresentado. Então, as partes têm que falar que elas não gostaram do que foi apresentado, né? Elas vão dizer, ó, não gostei, não gostei, não gostei. Aí, o que vai acontecer? Beleza, aí a União também se manifesta sobre as contribuições sociais, às vezes pode ser que seja dispensada essa manifestação. Contribuição social é um tributo. Então, esse pedacinho aqui, a gente pode tirar, né, para não atrapalhar a nossa visão. Mas, gente, não muda nada. Aí você vai ter a homologação dos cálculos, dizer que os cálculos estão bem. A homologação de cálculo tem nome de sentença de liquidação, tá? Aí, o que você tem que visualizar? Às vezes o juiz, mesmo as partes, nesse momento aqui, não gostando dos cálculos, o juiz homologa mesmo assim, desconsiderando a vontade das partes. Então, se ele homologou os cálculos, mesmo as partes não gostando, o que as partes podem fazer? As partes podem se manifestar por meio de uma ação contra essa sentença de liquidação, que é a homologação de cálculo. O nome da ação aqui tem nome de embargo à execução, né, ou impugnação. No processo civil, são duas coisas feitas pelo devedor. No processo do trabalho, não. Isso aqui é feito pelo devedor. Isso aqui é feito pelo credor. Tá? Então, embargo e execução é feito pelo devedor e impugnação pelo credor. Então, ambas as partes podem se insurgir contra a homologação do cálculo, se elas falaram aqui. Porque esse aqui é um prazo preclusivo, ou seja, se você não se manifestou, você não pode de novo falar depois a respeito do assunto. Então, as partes elas podem demonstrar o seu inconformismo para com relação a esse cálculo que foi apresentado aqui. Então, eu tenho embargo, execução e impugnação. Isso aqui é uma ação na execução. Tá? É uma ação que você faz na execução. Essa ação, é... Essa ação ela vai ser julgada. E a decisão dada na execução, dessa decisão dada na execução, né, cabe agravo de petição. Tá? Então, eu tenho aí a possibilidade, né, de me insurgir contra tem a possibilidade de me insurgir contra a decisão do juiz depois que eu fiz o meu embargo. Tá? Ó, eu vou primeiro na impugnação, porque não faz sentido cair isso aqui, tá? Seria bem pequenininha a impugnação, tá bom? Vocês estão vendo? Não, não estão vendo. Pronto. Ó, então aqui eu tenho ao douto juízo da tal vara da execução. Processo número. Aí o nome do impugnante. Eu, credor, né? Já qualificado nos autos do processo em epígrafe, em que contende com o nome do impugnado, no caso, o impugnado seria a outra parte, também qualificado, vem respeitosamente presente de Vossa Excelência, através do seu advogado, com fulcro, né, na CLT, a apresentar a impugnação, a sentença de liquidação. Eu não estou gostando dos cálculos que foram apresentados, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos. Também é uma petição inicial, gente. É uma petição inicial. Tá? É uma petição inicial. Requisitos específicos da tempestividade, foi feito no prazo de 5 dias, está no próprio artigo 844, foi feito no prazo, né, de 5 dias. Beleza.
Gente, isso não é embargo de execução, isso é uma impugnação, tá? Isso é uma impugnação. É o credor que não gostou do que estava sendo apresentado, certo? Custas. As custas processuais fixadas nesse valor serão pagas pelo executado ao final da execução, consoante, né, artigo tal da CLT. Então, aqui tem as custas também, porque é uma petição inicial, né? Enfim, você já está antecipando na fase de execução. O mérito, não que você está antecipando, você está comentando sobre o valor das custas, tá? No próprio artigo, né, tem essa menção. No mérito, aí eu vou comentar aqui, muito embora o reclamante tenha sido assegurado a sentença transitada em julgado 2 horas por dia, o perito computou apenas 1 hora extra. Então, esse é o credor, né? Ele não está gostando, ó. Tinha 2, ele ganhou 1 só, tá? E os cálculos foram homologados nesses termos. Segundo o artigo da CLT, não se poderá modificar ou inovar a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal. A homologação dos cálculos, contrariando os limites impostos pelo título executivo judicial, implica a violação à coisa julgada e, portanto, artigo 5º da Constituição Federal. Isso aqui, gente, nós já fizemos um probleminha desse aqui, não que nós fizemos uma impugnação, mas nós fizemos foi um agravo de petição, alguma coisa relacionada a isso daqui. Bom, enfim, ante o exposto, requer a correção dos cálculos apresentados pelo senhor perito a fim de que sejam computadas 2 horas extras deferidas. Diante do exposto, requer recebimento da impugnação, né, de liquidação, a notificação do executado, a notificação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 dias, e a procedência dos pedidos, a notificação e procedência. Tá, notificação e procedência. Rafael, produção de provas. Gente, assim, nós não podemos nos preocupar com cada detalhe de cada uma das peças, não dá para você decorar tudo. Então, algumas têm uma coisa, outras têm outras, mas na dúvida, é petição inicial? Coloca o que tem que ter na petição inicial. Tá? E você consegue, né, fazer o básico. E aí, o que acrescenta não prejudica. Então, não estou falando que vai cair uma impugnação, mas é o momento processual é esse aqui. Né? Seria bem interessante se eu tivesse todos aqueles probleminhas, né, que nós fomos lendo de execução. Mas o momento processual é esse daqui. Eu não gostei, mesmo assim o juiz insistiu em homologar. Impugnação. Né? Às vezes, pessoal, o valor não é satisfatório, então eu não gostei do que está acontecendo aqui. O bem penhorado vai ficar muito abaixo do valor da execução. Não está correto isso, então eu não gosto. Tá? Eu posso me manifestar a respeito. Tá? E a hora que o juiz julgar? A hora que o juiz julgar isso aqui, né? Isoladamente, pessoal, talvez não tenha isso aqui em cima, tá? Se o juiz julgar isso aqui, ó, eu posso fazer uma linha do tempo assim. Eu posso fazer uma linha do tempo que tem sentença, que tem cálculo, arbitramento e artigo. Aí eu tenho 8 dias, 10 dias, sentença de liquidação. Aí eu posso ter só impugnação. Impugnação. Eu posso fazer agravo de petição. Esse agravo de petição vai subir para o TRT. Certo? Então, ele julgou a impugnação e eu não gostei. Eu subo para cá. Certo? Então, pode ser que seja só assim a linha de tempo. Tá? Pode ser que seja com ambas, ou somente com a petição inicial acima mencionada. Tá? Então, vamos ver um probleminha aqui. Rafa, antes de você passar para a próxima, deixa eu só te perguntar. Por ser já na fase de execução aí que você está me explicando essa peça, você acha que a gente tem que fazer aí os fatos e depois o mérito? Ou a gente pode fazer só um tópico, igual a gente já estava praticando, até mesmo por causa do tempo lá que é corrido, de fato, fato, direito e pedido? Na verdade, o fato nem precisa colocar. Por quê? O tópico do fato, ele não é que ele não é necessário, é porque ele vai ficar dentro do direito, entende? Então, por Uhum, conta de que eu já tenho que colocar obrigatoriamente para poder mostrar, né, meu raciocínio jurídico, de fato, fundamento e pedido, então não há necessidade de eu fazer o tópico dos fatos. Mas se eu quiser, eu faço pequeniníssimo, né? Coloco lá, síntese fática. Eu pego e menciono. A reclamação trabalhista foi procedente e no presente momento o credor, ora impugnante, não concorda com os cálculos homologados pelo juiz. Pronto, essa é a síntese fática. uhum, Entendeu? Então, você sempre pode fazer isso. Aí você entra no direito. Conforme estabelece o artigo tal, né, não pode ser inovada a coisa julgada por ofensa à Constituição Federal, ofensa também ao artigo tal da Constituição da CLT. Então, aqui, uhum. a brincadeira é encontrar o artigo, né?
e depois encontrar o artigo e depois escrever nessa linha. Mas eu entendi. Você perguntou, Rafa, eu coloco ou não coloco os fatos? É o que eu disse, você pode simplesmente colocar um artigo. Quem tem facilidade para fazer resumos, é bom. Agora, quem aprendeu até hoje que resumo é copiar um pedaço só, aí não é bom. Às vezes, se você não tem facilidade para resumir, não compensa você ficar tentando pegar pedacinhos pequenininhos do enunciado, senão fica muito grande. Agora, tem gente que consegue fazer uma síntese fática e vale a pena você colocar um fatinho ali. Mas, Não, gente, não... não, acho que você entendeu outra coisa. É porque, igual nessa peça aí, tinha o tópico fatos e depois o tópico mérito, entendeu? E, Entendi. e nas nossas peças, a gente só estava colocando, por exemplo, do direito. A gente fazia o endereçamento e dos direitos. Pelo Aham, menos eu faço assim. Aí, dos direitos, eu já coloco fato, fundamento e pedido. Fato, fundamento, pedido, fato, fundamento, pedido e já finalizo a peça. aham. É isso que eu estou te perguntando. Se por ser nessa peça aí, você acha que é melhor eu fazer o tópico fato e depois eu fazer o mérito separado, ou eu posso continuar igual eu já faço, é, só do mérito, só do direito. Não, pode continuar. Aqui, na verdade, eu estou pegando modelos de vários lugares, sabe? Só para Uhum. poder mostrar os modelos mesmo, mas não, não tem problema, não, você ir direto para o direito. Tá? Tá. É uma Uhum. formalidade que não é essencial, não. Tá? Ah, tá. Ó, vamos ver aqui um outro modelinho de uma impugnação. Ao juiz da tal vara da execução, processo número tal, ao feito já qualificado, os autos da reclamação que ele move e move em face da outra, por meio de seu advogado, com procuração em anexo, vem perante Vossa Excelência apresentar impugnação sentença de liquidação da correção monetária. O juiz proferiu sentença de liquidação considerando como valor da execução o montante de 15 mil, entretanto, aplicou a correção monetária apenas a partir do trânsito julgado da sentença. Nos termos da súmula 439 do TST, a correção deve ser do momento do ajuizamento da ação. Tendo disposto, requer a Vossa Excelência seja acolhida a presente impugnação para alterar o valor da execução. Então, requer a presente ação de impugnação seja julgada procedente para o final da liquidação. Enfim, dos requerimentos. Seja executado notificado para querendo apresentar a manifestação, produção de todos os meios de prova admitidos em direito e a procedência dos pedidos. Então, aqui, notificação, produção de provas e procedência dos pedidos. Tá? Então, uma eu mostrei que foi contra, uma foi contra o cálculo, né, por conta de que ofendeu a coisa julgada, que eram 2 horas, aí trocou para uma, e aqui por conta enfim, do valor em si não está correto da correção monetária. Tá? Enfim, tudo isso aqui seriam casos, né, de impugnação. Caso de impugnação. Tá? Aí, gente, aqui esse é um caso de embargo e execução. Então, esse aqui é o devedor. Tá? Então, eu vou até, na verdade, mudar aqui, eu vou para outro lugar, depois eu coloco de novo esse problema. Ó, o embargo à execução, embargo à execução, ele é uma ação também. Então, ele é uma ação. Então, ele é também uma petição inicial. A única diferença, então, olha só, eu tenho aqui, eu vou colocar reclamação trabalhista, né? Mas, enfim, essa reclamação trabalhista é diferente. Por quê? Vamos supor, ó, é uma petição inicial, né? Então, acho que todo mundo consegue saber que petição inicial não necessariamente é reclamação trabalhista. Por exemplo, o mandado de segurança, ele é uma petição inicial. Aqui, o embargo à execução também é uma petição inicial. Então, ao invés de deixar reclamação trabalhista aqui, eu vou colocar petição inicial. O que você sabe que tem de diferente aqui? Não, na verdade, o que tem de igual nos dois? Notificação, produção de provas, procedência dos pedidos, né? Então, seria isso aqui, a grosso modo. Valor da causa, né? Aqui, enfim, eu tenho que... posso ter uma liminar, né? Então, isso aqui é nesse caso aqui. Aqui, eu não sei o que tem tudo, mas enfim, eu imaginaria que teria notificação da outra parte, produção de prova na execução, será? Talvez não, mas enfim. E procedência. Procedência, sim, o valor, né? O valor, porque eu estou me insurgindo contra o que está previsto. Enfim, eu coloco isso aqui. Liminar também. Não sei, mas se eu pedir, será que vai ter problema? Eu não sei, mas em todo caso eu tenho que pensar que a outra parte vai se manifestar sobre os meus embargos.
Produção de prova na execução, eu acho que não tem, mas se você pedisse, não ia arrancar pedaço. Procedência tem que ter. E valor da causa, eu acho que também, porque você vai estar mostrando que você não concorda. Então, algumas coisas básicas se caem em embargo de execução. Aí eu também tenho a própria CLT, que vai me mostrar o que tem que ter no embargo de execução. Né? E aí eu tenho outra coisa, né? Que essa outra coisa que a gente tem que pensar, que agora, aqui não é recurso. Em petição inicial, se fosse uma reclamação trabalhista, você não teria que garantir o juízo, né? Porque você está fazendo a petição inicial. Só que esse aqui é diferente. Essa petição inicial é diferente. Então, essa daqui tem que ter a garantia. Né? Tem que ter a garantia do juízo. Então, esse é um negócio diferente. Por exemplo, aqui tem diferente o quê? O tempo. O tempo é diferente, que era decadencial o tempo. Também tem o ato da autoridade coatora. Então, aqui são duas coisas diferentes. Tempo e ato da autoridade coatora. E aqui? Aqui nós temos uma coisa diferente, que é certeza que é a garantia do juízo. Então, se caiu em embargo a execução, eu já sei que eu vou ter que pontuar esse negócio aqui, ó, certeza. Garantia do juízo. Bom, aí, vamos lá. Vamos pensar a respeito. Agora vamos fazer a linha do tempo do processo. Gente, antes de dormir, sempre pensem nas estruturas. Né? Pô, o que tem em tal estrutura? O básico é aquilo, mas será que tem algum detalhe? Aí você lembra. O que tem no agravo de instrumento que é diferente? Tem um negócio que talvez não paga a custa, mas também, tem retratação também, pronto. Dois requisitos que você sabe que no agravo de instrumento é diferente. Pode ser que tenha retratação, pode ser não, né? Tem o requisito da retratação, que é algo que você tem que colocar na petição, se for esse recurso. Bom, então essas bases eu tenho. Então isso aqui é importante, isso aqui é importante, e isso aqui também é importante. Beleza. Na verdade, isso aqui é importante. Cada uma dessas coisas eu sei que tem as mesmas coisinhas, mas esse aqui é diferente. Então, o que eu tenho na linha de execução? Eu tenho da sentença, aí eu tenho o cálculo, o arbitramento, o artigo, as partes manifestam entre os dias. Se ambas as partes não concordam, o juiz não pode homologar, mas se ele homologar, então ele vai fazer a sentença de liquidação. O que vai acontecer? Isso aqui homologou. Vai sair uma ordem, né? Que é um mandado, uma ordem de citação. Nesse mandado de citação, a parte vai saber o que está acontecendo, então ela pode fazer embargo de execução, né? Só que ela faz embargo de execução se ela garantir o juízo por meio de dinheiro, por meio de fiança bancária, então por meio de dinheiro, por meio de fiança bancária e por meio de seguro garantia judicial. Então essas três coisinhas aqui vão permitir que ela faça, né, um embargo à execução, porque ela garantiu o juízo. Esse é o mandado de citação, né? Ela garantiu o juízo assim, mas às vezes ela garante o juízo por meio de penhora também. Porque se ela não tem essas coisas, ela pode nomear bens da penhora. Então, ela pode também nomear bens da penhora. Ou, né, se ela não nomear, a outra parte, né, no caso, a outra parte, sim, o oficial de justiça, ele vai escolher tantos bens quantos forem suficientes, né? Tantos bens quantos bastem para a garantia do juízo. Ele vai escolher. Ele vai escolher a quantidade de bens, né? Enfim, aí eu tenho a penhora. Aí da penhora também, gente, vai caber embargo de execução, se essa penhora for no valor que garante o juízo. O valor para garantir o juízo é o quê? O valor para garantir o juízo é o valor da condenação. Então, se o cara for condenado a tantos reais, ele tem que ter um bem daquele valor ali. Aí, o embargo de execução é possível que seja feito. Então, isso aqui é embargo de execução. Isso é embargo de execução. É uma petição inicial. Aí, o que tem de diferente nele é que tem rol de testemunhas. Então, aqui tem rol, ó. Então, aqui você tem testemunhas, ó. Testemunhas. Então, isso aqui é uma coisa diferente. Ó, na reclamação trabalhista, na base quando aqui em cima, ó, notificação, produção de provas, procedência do pedido, valor da causa, sucumbência, gratuidade da justiça, dano moral, 467, 477. Aqui não tem rol testemunha. Não tem, mas aqui tem. Então, você acha que você quer embargo de execução? Você acha que isso aqui não vai pontuar? Vai pontuar, gente. Vai pontuar isso, vai pontuar isso. Então, tem rol de testemunhas nos embargos de execução também. Tá? Então, existe o rol de testemunhas aqui nos embargos de execução. Beleza. Então, tranquilo? Então, são detalhes. Tá, desses detalhes aqui, eu me sinto seguro, beleza. Então, aí agora a gente sabe que tem a possibilidade de fazer embargo de execução. O embargo de execução, gente, o que você alega no embargo de execução? Você tem ali a CLT, você também tem o CPC, mas o embargo de execução, bem claro assim, você vai lutar pelos direitos, né, do cara que deve. Então, você vai falar que está muito elevado o valor da execução, você vai dizer que o local da execução está incompetente,
Às vezes você vai dizer até que você não é o devedor, né? Porque imagine que você seja um sócio que já saiu da empresa há muito tempo e está bem claro no enunciado que não houve fraude. Você saiu já averbou, já está com 4, 5 anos. Então você não é o devedor. Então você também faz o embargo e execução, só que não fala embargo e execução, fala embargo de terceiro. Né? Por quê? Porque você é um terceiro, você não é o devedor principal. É um embargo e execução. Mas se eu colocar embargo e execução, eu vou zerar? Já caiu isso na prova do AB e eles consideraram quem colocou embargo e execução e quem colocou embargo terceiro. Tá? Já caiu isso já na segunda fase, só que eu acho que foi na segunda fase de tributário. Né? Então eles acabaram considerando quem colocou embargo terceiro e quem colocou embargo à execução. Não importa o nome que você colocou, é o devedor se manifestando, verdade? Ou não é. Se você falou embargo à execução dizendo que você não é o responsável, esse é um terceiro. Se você colocou embargo terceiro dizendo que você não é responsável, você é o terceiro. De qualquer jeito, você está alegando que você não deve. Certo? Então, eles consideraram as duas coisas. Caiu em tributário isso, deu mó vum, 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 né? Igual deu esse mandado de segurança, o último que caiu. Sempre vem uma prova, né, que de vez em quando eles cobram uma coisa absurda em alguma das segundas fases. É sorteado isso, né? Cada alguns anos vem uma em tributário, vem uma maluca lá em penal, vem uma maluca lá em constitucional, uma maluca em empresarial. Sempre vem. Né? E aí veio agora o nosso trabalho, pessoal. Eu acho que vai demorar um bom tempo para vir uma outra muito diferente. Mas a ideia nossa é a gente conseguir ver que, por mais absurdo que possa parecer, o básico sempre é reclamação, contestação e recursos. Aí, se for uma coisa muito atípica, a gente pega e fala, pô, o que que eu consigo saber que tem de básico nisso? E aí eu vou tentando fazer aqui. Tá? O embargo de execução, então eu falo que o local é incompetente, é incompetência da localidade, excesso de execução. Esse é o embargo de execução, gente. Mas visualiza que eu tenho que ter garantido o juízo. E às vezes eu vou fazer uma pergunta aqui agora. Você foi condenado a 100 mil reais. 100 mil reais. E aí, a sua casa vale 70 mil reais. Ó, presta atenção. É bem único de família. Bem único. Ó, bem único de família. A dívida é essa. A execução está nesse valor aqui. Casa bem único de família, 10 mil reais. Foi penhorada. E aí, você pode fazer embargo de execução para dizer que a casa é bem único de família impenhorável? Você pode fazer embargo de execução para dizer que essa casa é bem único de família impenhorável? Pode fazer ou não pode fazer? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Não pode fazer embargo de execução. Não pode fazer. Não pode. Por quê? Para fazer embargo de execução, você tem que garantir o juízo. Então, não pode fazer embargo de execução. É importante saber disso. Então, o que que cabe? O que cabe? Cabe outra coisa, mas não é embargo de execução. Você tem que saber que não pode fazer embargo de execução. Embargo de execução só se você garantir o juízo. Tá, mas e aí, eu vou perder minha casa? Não, não cabe isso, mas cabe outra coisa. Mas não, isso não cabe. Isso não cabe. Não, não cabe. Então, gente, é importante saber. Por quê? Porque quando a gente entende isso, e isso que a gente está vendo todas as peças agora, vai ajudar muito, muito, muito em muitas questões. Você pode ter certeza que a aula de ontem, a aula de hoje, vai ajudar muito em muitas questões. Tá? Porque a gente realmente está vendo uma por uma de todas as possíveis peças existentes, e aí trabalhando o raciocínio em cima delas. Né? Mas a lógica é, embargo de execução, você não pode fazer aqui nem na bala. Não pode fazer. Não pode fazer embargo de execução, nem na bala. E aí, Rafael, e aí, o que eu faço agora? Aí, isso, embargo de execução. Né? Quem está muito curioso, seria uma exceção de pré-executividade que seria feita aqui. Se não cabe a execução, seria exceção de pré-executividade. Gente, o juiz também vai julgar isso aqui. A hora que o juiz julgar esse embargo de execução aqui, ó, julgou. Isso aqui é uma petição inicial, vai ter julgamento. Aí, o que acontece? Aí, se você perder, você faz agravo de petição. É um recurso que você faz para subir lá para o TRT. É um recurso, é como se fosse recurso ordinário, mas o nome é agravo de petição. E se ele não sobe? Se ele não sobe, cabe o quê, gente? Cabe o quê se esse agravo de petição não sobe? Cabe o quê? Todo mundo podia acertar facinho, hein? O que cabe se esse agravo de petição não sobe? O que cabe? É agravo de instrumento? É isso aí, agravo de instrumento. Negocio-segmento, agravo de instrumento. Certo? Negocio-segmento, agravo de instrumento. Beleza? Tranquilo. Maravilha. E se a outra parte quer manter que o agravo de petição não suba? O que cabe? Se a outra parte quer manter a não subida do agravo de petição, ou seja, a outra parte quer manter a decisão que, analisando os pressupostos de admissibilidade do agravo de petição, negou o seguimento ao recurso. Presta atenção. Né? Ó,
O juiz negou o segmento ao agravo de petição. Ponto. Aí, a parte interessada recorreu, certo? E agora você quer manter a decisão que negou o segmento ao agravo de petição. Ou seja, o juiz, na análise dos pressupostos de admissibilidade do agravo de petição, não permitiu que o agravo de petição subisse. O que que você faz? Qual que é o nome do recurso? E aí? Contra razões do agravo, Qual o agravo? ao agravo de instrumento que foi feito. Isso. Contra razões ao agravo de instrumento. Na verdade, contra minutos ao agravo de instrumento. Ó, 2 pessoas colocou agravo de petição. 2 pessoas colocou. Gente, ó, toma cuidado. Por quê? Porque eu falei que o agravo de petição não subiu. Se ele não subiu, não tem por que você fazer contra minutos do agravo de petição. Ele não subiu, certo? Ó, o agravo de petição não subiu. Se ele não subiu, para que eu vou fazer contra minuta ao agravo de petição? Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer contra minuta o agravo de instrumento, porque é o agravo de instrumento que está tentando fazer com que o agravo de petição suba. Faz sentido ou não? O agravo de instrumento que está tentando jogar para cima o agravo de petição. Então eu tenho que atacar o agravo de instrumento, para que ele não permita que o agravo de petição suba. Tá? Mas, gente, isso aí também eu só estou falando isso para a gente brincar de pensar juntos essa logística de agravo de instrumento, agravo de petição, só para a gente brincar. Né? Dá para a gente pensar juntos, dá para que nós temos como se pensar isso juntos aqui. Tá? E é claro, como vai ter no agravo de instrumento, tem a cópia da decisão agravada, né? Então aí tem a cópia, inclusive, dos recursos. Então sim, a gente acaba tendo que colocar razões também, talvez até no agravo de petição aqui. Né? No caso, seria a minuta também. Porque se subir, já está tudo pronto lá em cima para o TRT julgar. Tá? Então aí sim, você faria talvez o contra-minuto do agravo de instrumento e também do agravo de petição. Contra-minuto do agravo de instrumento para manter para a não análise do agravo de petição, só que se infelizmente aceitar, isso também já está lá em cima pronto já a contra-minuto do agravo de petição. Bom, enfim, nós comentamos isso aqui, aí vamos ver né, o caso do embargo de execução aqui. Vamos ler. Ó. José da Silva ajuizou ação trabalhista sob o número tal, em trâmite pela tal vara, tendo conseguido sentença de procedência. Então ele ganhou. Pessoa física, que atualmente trabalha como taxista. Após a interposição de todos os recursos, muitos dos quais meramente protelatórios, a sentença transita em julgado, com valor de R$ 20.000. Iniciada a execução de ofício pelo juiz do trabalho, né, foi realizada a penhora sobre um automóvel do executado, que o mesmo utiliza como táxi. Ao saber da constrição do seu veículo, tipo assim, ó, gente, vamos devagar, né? Iniciada a execução, então estou aqui, ó. Né? De ofício pelo juiz. Então, o juiz iniciou de ofício. Na verdade, ele não inicia de ofício, né? Na verdade, ele só inicia de ofício se for uma ação trabalhista, né, feita pelo ius postulandi, tá? Então, ele iniciou de ofício aqui. Foi realizada a penhora. Então, já caiu aqui para a penhora, já veio para o momento da penhora aqui. Da sentença de liquidação teve penhora e houve a constrição do seu bem. Então, pegaram o bem do cara. Não pode vender já de uma vez, né? Porque se os recursos estiverem aqui pendentes, na verdade aqui não, aqui já transitou em julgado, então acaba que pode ser que ele perca o carro dele sim. Já transitou em julgado, né? Então ele já perdeu mesmo, é só buscar a execução do bem. Manuel Andrade lhe contratou, no caso o devedor, né, como advogado para resguardar seus interesses. Na qualidade, redija a peça processual adequada, levando-se em consideração que o bem penhorado tem o valor de 30 mil. Então eles colocaram o valor do bem aqui. Ó, o carro custa 30, a dívida é 20. E aí? O bem foi penhorado. Pode fazer embargo de execução? Pode. Pode fazer embargo de execução. O bem dele é algo que ele usa para trabalhar, né? Então, pode ser feito sim embargo de execução. Ó, eu vou ler aqui
umas coisinhas sobre a execução aqui, rapidinho, tá? Só para... Aí eu já vou para mostrar um modelinho de peça. Ó, em sede de legislação trabalhista movida por CL em face da madeireira limitada, transitada em julgado a decisão de conhecimento, após a apresentação dos cálculos pelas partes, então as partes se manifestaram e homologou, então aqui teve a sentença de liquidação, o juiz abriu o prazo para a manifestação específica das partes em relação à sua decisão. Ambas se quedaram inertes, tipo, elas não quiseram falar nada. Posteriormente, em sede de embargo e execução, a parte quis impugnar os valores do débito. Na qualidade de advogado do autor, né, você concordado com os cálculos homologados, responda. O que você deverá alegar em sede de resposta aos embargos de execução? Porque o embargo de execução é uma petição inicial, né? O embargo de execução é uma petição inicial, então você vai ter o quê? Direito de resposta a essa petição inicial. Você vai alegar o quê? Que ele não pode se manifestar sobre os cálculos anteriormente porque precluiu, tá? Qual é o recurso cabível da decisão de embargo de execução? Da decisão de embargo de execução, gente, cabe agravo de petição, tá? Agravo de petição. Nos moldes da CLT, o juiz deve abrir prazo para as partes manifestarem. Assim, fica evidente que, se o juiz abrir prazo, a parte nada fizer, ocorrerá a preclusão e a matéria não poderá ser arguida em sede de embargo de execução. Portanto, a parte autora deverá alegar a preclusão para impugnar a conta de liquidação em sede de embargo de execução. Também tem aqui, né? Cara Pintada Limitada, empresa de... Não, aqui fica muito grande isso daqui. Nossa, é muito grande. Eu só queria trazer mais uma questãozinha aqui de execução, gente. Só para mostrar mais uma questãozinha de execução aqui. Vamos aqui ao embargo e execução. Que a proposta não é tratar de direito material hoje, a proposta é ver os modelinhos, né? A gente dá olhar. Agora sim, o devedor. Gente, pode penhorar tantos bens quantos bastem para a garantia do juízo, entendeu? Pode penhorar muito bem, tá? Tantos bens quantos bastem para a garantia do juízo. Até garantir o juízo, pode sair penhorando o valor, tudo bem. Bom, ao douto juízo da tal vara. Empresa tal, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ tal, sob número tal, com sede na rua tal, por ser advogado infra-assinado com o escritório na rua tal, vem, respeitosamente presente Vossa Excelência, oferecer embargos de execução nos termos do artigo tal da CLT e do CPC, em razão da execução movida por fulano de tal, dos fundamentos jurídicos do pedido. Enfim, aqui, pessoal, ficou muito misturado, né? Mas, enfim. Em primeiro lugar, afirma-se que o juiz encontra-se garantido integralmente, haja vista a penhora efetivada em bem do embargante, avaliado pela sua justiça em R$ 30.000, valor superior àquele constante no mandado de estação, penhora e avaliação. Em demanda que tramitou pelo rito sumaríssimo, o embargante foi condenado ao pagamento do valor líquido de tantos R$ 1.000, né, que no caso é 20 mil, né, acrescido de juros de correção monetária. Saliente-se que o pedido de condenação do embargante ao pagamento de danos morais no valor de 10 mil foi julgado improcedente. Enfim, aqui seria um outro caso, né? Contudo, ao ser citado para pagar a quantia devida, em 48 horas, surpreendeu-se ao verificar que no valor pago estava incluído o quanto relacionado ao dano moral, violando a coisa julgada formal, né, porque dano moral tinha sido julgado improcedente, né, ocasionando excesso de execução nos termos do artigo da CPC. Uma vez transitado julgado a decisão, não há mais qualquer possibilidade de alteração, ainda mais no curso do processo de execução. Então aqui, né, ofensa à coisa julgada, sendo que qualquer alteração que venha a aumentar o valor do débito
constitui um dos vícios que ensejam o ajuizamento da ação de embargo de execução, que, conforme já afirmado, recebe o nome de excesso. Deve ter excesso de execução ser reconhecido no julgamento da presente defesa de execução, de forma a restringir o valor do pedido, seja reconhecido excesso de execução, ou procedência do pedido, no caso, e, por consequência, julgada insubsistente a execução promovida, além dos valores reconhecidos por sentença transitada em julgado. Os requerimentos, seja o exequente notificado, notificação, produção de todos os meios de prova em direito admitidos, a procedência do pedido formulado pelo exequente. Né? Aqui não está o rol de testemunhas, mas também tem rol de testemunhas, pessoal. Aqui nesse modelinho aqui não tem rol de testemunhas, tá? Poderia ter rol de testemunhas. Poderia não, deveria ter, porque aqui também é possível juntar, então é bom que você coloque, porque pode ser que eles coloquem algo no enunciado que vai dizer assim, era importante ter aqui o rol de testemunhas, né? Era importante ter o rol de testemunhas. Bom, nesse caso, eu acho que esse modelinho aqui fica mais simplesinho e mais objetivo também por conta dos requisitos específicos, né, que a gente tem que ter, que não pode faltar. A garantia do juiz, então, simplesmente você faz lá a petição, endereça para o juiz de execução, faz a qualificação, né, e menciona, o juiz está integralmente garantido, está tempestivo no prazo de acordo com a CLT e as custas também no valor específico. Do mérito, aí aqui tem, né, a menção. O reclamado, em sentença, foi condenado a pagar a hora extra, crescido de 50%. Apesar disso, ao elaborar o cálculo, o perito colocou o valor de 100%, ofendendo o que? A coisa julgada. Artigo 5º da Constituição Federal e 879, parágrafo 1º da CLT. Os requerimentos finais, ante o exposto, requer o recebimento dos presentes embargos, né? Então, requer o recebimento, a notificação do embargado, né? E a procedência dos pedidos formulados. Né? Enfim, procedência, notificação. Gente, aí aqui, a garantia do juízo é um requisito, né? Um dos requisitos importantes, na verdade, ou é extremamente essencial. A tempestividade, o prazo de 5 dias, mas isso aqui também tem nos recursos, eles acabam não exigindo tanto, mas nada impede da gente colocar, porque é uma petição inicial com prazo, então é bom ter uma petição inicial com prazo. E aqui o valor das custas também, já está no comecinho, não custa colocar. Então, o que tem de diferente no nosso embargo à execução, né? Testemunha, garantia do juízo, a tempestividade, que aqui é importante, a tempestividade. Igualzinho no mandado de segurança, também tem tempestividade lá, tá? Então, garantia do juízo, tempestividade, testemunha e custas. Tá? Não acho, reitero, que vá ser cobrado um embargo à execução, gente. Não acho. Aí, o que nós temos? Após o embargo à execução, na verdade não é após, né? É que se não couber embargo à execução, se não tiver como fazer embargo à execução, aí a gente vai fazer uma exceção de pré-executividade, tá? Mas essa exceção de pré-executividade não tem fundamento, por isso que eu não acho que vai cair como prova, como peça na prova da OAB, tá? Mas é possível que você faça, uma petição inicial igualzinho, só que não tem artigo, tá? Não tem artigo para você fundamentar. Então você apresenta, né, a presente e exceção de pré-executividade, não tem artigo para tanto. Notificação, procedência dos pedidos e produção de provas também, tá? É isso que seria uma exceção de pré-executividade. Mas vamos olhar um modelinho aqui de exceção de pré-executividade. Enfim, ali em cima você faz a qualificação, né? Aí vem oferecer exceção de pré-executividade nos autos da execução de contribuições previdenciárias movida pela União, devidamente qualificada pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Enfim, dos fundamentos jurídicos. Em primeiro lugar, mostra-se cabível exceção ante a ausência de condição da ação, interesse processual no presente execução. Ou seja, a norma de ordem pública cuja ausência deve ser reconhecida pelo juiz. Enfim, isso aqui está muito fundamento que teria que ver o problema de verdade, né? Ademais, a alegação de ausência de condição da ação não carece de produção de qualquer prova. A União requereu a execução das contribuições previdenciárias decorrentes da condenação. Não, isso aqui não. Esse modelinho aqui tá muito ruim. Teria que ver o problema certo. Vamos ver. Seja a presente defesa admitida, após a comprovação do pagamento da última parcela, aludido do parcelamento que seja extinta a presente execução. Essa exceção de pré-executividade aqui está muito ruim. Antes, eu vou fazer uma leitura de um
de um documento aqui para vocês. Ó. Ó, agravo de petição, não conhecimento, ou seja, não conhecer o agravo de petição, duplo problema, duplo óbice, intempestividade e inadequação, ou seja, não foi adequado. Carência de suprimento de requisito extrínseco de admissibilidade. Extrínsecos, né? Tem os intrínsecos e os extrínsecos. Não conhecimento do apelo por ser intempestivo. Ó, protocolizado o agravo de petição após a afluência do oquitídio legal. O oquitídio legal é o prazo de 8 dias. Nos termos da CLT, tendo o termo a quo, que é o inicial, a data de publicação da decisão contra a qual se insurge é porque ele vai contra a decisão, né, da execução para poder fazer o embargo de execução. Desculpa, para poder fazer o agravo de petição. Resta caracterizada a intempestividade do apelo. O apelo, no caso, é esse agravo de petição. O que resulta, fulmina, né, o seu conhecimento devido à falta de seu suprimento de pressuposto extrínseco de admissibilidade. Aí vai explicar por quê, né? Exceção de pré-executividade, rejeição, decisão interlocutória e recorribilidade. Prevalece o entendimento de que a exceção de pré-executividade constitui meio impugnativo que dispensa a prévia garantia do juízo. Então, não garantiu o juízo, por quê? Porque, no caso, é só embargo de execução. Ao veicular matérias de ordem pública relacionadas à existência de nulidades do processo de execução, né? Enfim, o cara não tem como garantir o juízo, mas tem uma nulidade ali, ou a incompetência, ou excesso, abrangendo sobretudo questões afetas ao cumprimento, extinção da obrigação e a falta de condições da ação. Ó, também se não tiver condição da ação, né, a pessoa jurídica não tem interesse em fazer aquela execução ali, né, legitimidade de parte também, né, legitimidade de parte, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Então, se não pode fazer os pedidos, também cabe a exceção de pré-executividade, cabe, né, se estiver relacionado à extinção da obrigação e à falta de condições da ação. Desenvolvimento válido e regular do processo. A jurisprudência tem assimilado essa alternativa de defesa, no caso da impugnação, com o objetivo de propiciar ao executado a possibilidade de se defender de uma execução manifestamente infundada, sem que, para tanto, necessite oferecer em garantia a constrição de seus bens. Bom, enfim, esse seria o cabimento da exceção de pré-executividade. Né? Apresenta, todavia, né, natureza interlocutória, a sentença que não conhece ou rejeita a exceção de pré-executividade. Então, se não conhece ou rejeita, então, tipo, não foi acolhida a exceção de pré-executividade. Então, uma decisão interlocutória, o que torna irrecorrível de imediato. Então, nesse caso aqui, se nem conheceu ou rejeitou, tá? Aí, consequentemente, não seria irrecorrível de imediato, admitindo-se a apreciação do mérito da questão apenas por ocasião de recurso contra a decisão definitiva. Ou seja, se acolheu, né, e depois a pessoa vem a perder. Tá? Da decisão de exceção de pré-executividade, caberia agravo de petição. Apenas as decisões que acolhem a exceção de pré-executividade se submetem imediatamente ao duplo grau de jurisdição, pois, nesse caso, a decisão põe fim ao processo ou interrompe bruscamente sua marcha. A decisão agravada desafia, pois, a oposição de embargos de execução. Mas, enfim, aqui é outra história. A ideia ali era ler um pedacinho mostrando que o cabimento do agravo da exceção de pré-executividade, ele existe, mesmo não garantindo o juízo. E aí, da decisão da exceção de pré-executividade, caberia, né, o agravo de petição. Tá? Nós vamos ler o modelinho aqui, aquele modelinho que eu fui ler, eu não gostei, tinha um outro problemão aqui. Vamos ver aqui se tem uma peça dessa. Cadê?
Eu não achei um modelo bom de decisão de representatividade, não. Deixa, vamos ver aqui um outro problema. Depois, pessoal, então, desses dois casos de impugnação e de embargo e execução, aí nós teríamos o agravo de petição, né? O agravo de petição. Vamos ver aqui, ler um probleminha. O agravo de petição já não é uma coisa tão atípica para cair, né? É possível. Ó, transitada em julgado a sentença que condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais, as partes foram devidamente intimadas para apresentar seus cálculos. Beleza, né? Então, sentença, cálculo e arbitramento do artigo, 8 dias, sendo que fizeram dentro do prazo, então se manifestaram. O exequente apresentou o cálculo, incluindo na conta o valor dos honorários advocatícios, né? O que não constava na sentença exequenda. Então, né, já sabemos, né, 879, parágrafo 1º, não está correto isso daqui, ofensa também ao artigo 5º da Constituição Federal, que é coisa julgada. Bem como correção monetária desde a data da agendação. Essa parte aqui não constava, mas é o certo, né? Devidamente citado, o executado não pagou o débito no prazo legal, o que levou à penhora de sua casa, a qual reside sozinho, uma vez que é viúvo. Opostos ao embargo de execução, ou seja, o devedor fez isso, né? O juiz manteve os cálculos apresentados pelo exequente, bem como a penhora sobre o imóvel do executado. Então, na condição de advogado executado, redige a peça que melhor irá defender os seus interesses. Gente, aqui já foi apresentado embargo de execução e o juiz manteve os cálculos apresentados. Então, aqui o cara fez embargo de execução alegando que ofensa à coisa julgada, artigo 879, parágrafo 1º da CLT, mais artigo 5º da Constituição Federal. Deve ter alegado também ofensa à coisa julgada por conta de não estar constando honorários advocatícios. Né? Também o cara deve ter alegado que a casa é bem único de família e ele perdeu. E ele tinha se manifestado sobre o prazo. Então, agora, né, cabe agravo de petição. Esse é o cabimento do agravo de petição. E aí, o que tem nele de diferente? Então, agora vamos ver, assim, a logística do agravo de petição. O agravo de petição, ele é um recurso. Então, você sabe que recebe processo em caminho, conhece da provimento com a consequente reforma. As coisas não podem faltar. Só que ele tem alguma coisinha a mais. Então, essa coisinha a mais, então a gente já fica esperto, que é igual a um agravo de instrumento, que tem uma coisinha a mais. Então, vamos ver o que é que viria a ser essa coisinha a mais. O que a gente acaba tendo no agravo de petição? Ó, então, o que eu tenho aqui no meu agravo de petição? Na verdade, se você ir até o artigo, né, vai ter escrito alguma coisa, mas ó, você tem aqui a folha, né, e a outra. Endereçamento, juiz de execução, recebe processo, encaminha, conhece da provimento com a consequente reforma, egrege o TRT, né, e aí, agora, provavelmente eu vou ter alguma coisinha aqui de diferente. Lembra no começo da aula de hoje, ó? No começo da aula de hoje, nós vimos aqui, ó, né, no agravo de petição, teria uma coisinha aqui diferente, ó, nos pressupostos de admissibilidade. No agravo de petição. Embargos PST e recurso de vista, as mesmas coisinhas. Agravo de instrumento também tem uma coisinha diferente. Então, o agravo de petição, ele tem uma coisinha diferente aqui. E aí eu acho que deve ter no próprio artigo, né, do agravo de petição. Deixa eu ver se tem. Não sei se tem. Eu acho que tem, sim. Dá uma olhada aí no artigo, vê se tem. No índice emissivo, 897, parágrafo 1º. Então, esse aqui é um caso diferente. 897, parágrafo 1º, que é a delimitação da matéria. Porque a garantia do juízo tem que ter mesmo, né? A custa também, que isso aqui é coisa normal de qualquer recurso. São os pressupostos de admissibilidade extrínsecos do recurso. Agora, a delimitação da matéria do cálculo é o 897, parágrafo 1º.
Bom, é isso mesmo, tem sim. Então, de qualquer jeito, pessoal, você pode ir até o artigo do agravo de petição, é o 897, a linha A, né? E aí, bom, já tem um parágrafo primeiro também, mostrando que deve ter a delimitação das matérias, né? Então, o agravo de petição. Nome do agravante, já qualificado, em que contende com o outro, também qualificado, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio do seu advogado, abaixo assinado, com fulcro no artigo 897-A da CLT, 897, a linha A da CLT, interpor agravo de petição. Né? Enfim, para o egrégio Tribunal Regional do Trabalho de tal região. Encontros presentes todos os pressupostos de admissibilidade do recurso, dentre os quais se destacam. Aí eu tenho o básico, que é, na verdade, encontros presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, intrínsecos e extrínsecos, quais sejam a garantia do juízo, no caso, que é o preparo, o preparo, né, que é custas e depósito recursal, e a delimitação do valor das matérias, né, e a delimitação de valores e matéria impugnada, fundamentado no próprio artigo 897, parágrafo 1º, que é o importante. Né, o 897, parágrafo 1º, ele não pode faltar por conta de que enfim, está no próprio tipo penal, é ótimo, no próprio artigo em si. Ué, eu tenho esse aqui e tenho outro também. Enfim, o valor das matérias impugnadas, tal. Antes exposto, requer o recebimento do presente recurso, a intimação da outra parte para apresentar contra minuto ao agravo de petição e a posterior remessa ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho. Se for desconsideração da personalidade jurídica, não precisa garantir o juízo. Gente, então, no agravo de petição, eu vou ter o endereçamento, a qualificação, aí eu vou colocar aqui o artigo, né, 897-A, e aí eu vou pedir, recebe, processa e encaminha ao TRT, né? Saliente-se a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, quais sejam, né, o preparo, e, e a delimitação da matéria, conforme o artigo 897, parágrafo 1º. Termos em que pede espera de deferimento, local e data, advogado a número. Aí aqui, egrégio Tribunal Regional do Trabalho, agravante e agravado, minuta, né, do agravo de petição, aí colenda a Câmara, ímpetos julgadores, e aí eu coloco direito, fato, fundamento e pedido, e os requerimentos finais. Requer o recebimento do presente recurso, requer o conhecimento do presente recurso para dar provimento e reformar a decisão de primeira instância. Tá? Aqui, gente, provavelmente vai cair algo relacionado em questão, não em peça também, né, mas a base dessa estrutura lógica para a gente aqui é lembrar disso aqui, que na verdade não tem como esquecer, porque ele está bem ali no próprio artigo 897, que é a delimitação da matéria. Isso aqui é interessante só para questões, por conta de que o que a pessoa tem que falar no agravo de petição? Ela tem que falar no agravo de petição aquilo que ela impugnou no momento oportuno. Então, se a pessoa nem impugnou lá no momento oportuno, no prazo de 8 dias,
né? Se ela não fez nada aqui, ó, então ela não pode fazer nem impugnação, nem o embargo de execução, né? E aí, consequentemente, ela não faz o agravo de petição também. Então, basicamente, é mais para a gente fazer assim, uma questãozinha ou outra que a gente vê isso daí. Gente, de certa forma, eu acredito sim, que essas são as peças possíveis de serem cobradas, assim. Tem dissídio coletivo também. É um dissídio coletivo que é uma reclamação trabalhista coletiva também, que pode ser realizada, pode ser feita também na prova da OAB, né? Mas acho que também é bem diferente, difícil isso acontecer, mas seria só uma reclamação trabalhista. Aí o sindicato queria mover e vai ter mais de direito coletivo, né? Então, não sei se seria tão interessante cobrar um dissídio coletivo, mas seria uma reclamação trabalhista, havendo um conflito entre sindicatos. Então, é possível um dissídio coletivo? É possível também. Possível. Vamos ver aqui um... Bom, olha na CLT, vê se tem aí no dissídio coletivo alguns dispositivos importantes. Tipo, vê se tem aí artigos sobre dissídio coletivo. Tem, né? Eu sei. Mas para que a gente coloque os principais. Oito 863 e 856. Bom, gente, se tiver conflito, tá, tem possibilidade na Constituição Federal, tem possibilidade também na CLT. E aí, enfim, nós teríamos aqui o endereçamento, né, para o local competente, né, o vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, do TRT específico. Aí eu faço a qualificação e venho propor o dissídio coletivo, né? Aí com relação à greve, ou com relação à representação sindical, tá? Se for greve, tem a lei de greve, tá? E tem os artigos aqui, é possível, né, de acordo com a Constituição Federal, tá, fazer uma reclamação trabalhista, nesse caso, um dissídio coletivo. A Constituição Federal permite, né? A lei de greve vai tratar do assunto em si, certo? E aí os fundamentos a gente vai encontrando aqui. Na representação, é possível que caia uma representação sindical, tá? E aí, vai ficar de quem? A competência vai ser desse, vai ser daquele, né? Então a gente tem possibilidade de fazer também um dissídio coletivo, tá? E aí, se a gente errar alguma coisa nesse sentido, né, vamos ver o que a gente consegue fazer. Acho que
Não vai vir um dissídio coletivo, não. Mas vamos fazer um dissídio coletivo também, né? Vamos fazer uma ação rescisória, um dissídio coletivo. A ação rescisória, sacanagem cobrar um negócio desse, mas, enfim. Gente, uma coisa que eu queria muito que vocês fizessem é de verdade, catar para ler aquelas questõezinhas lá, leiam todas elas. Para ler mesmo, por conta de que tudo se repete, os assuntos eles vão se repetindo, entendeu? A parte que eu faço aqui, assim, eu vou lendo a questão e eu procuro tentar trazer, além do que é cobrado na questão, eu tento trazer algum outro assunto, para ver se a gente acaba acertando alguma coisa diferente, e ajuda também a repetir bastante. Só que também a tua parte de ler sozinho as questões ajuda muito, muito, muito também, porque você acaba percebendo uma dificuldade que você tem aqui ou ali. Hoje o aluno me perguntou assim, Rafa, eu não entendi ontem a hora que você falou, como assim o autônomo faz uma contestação? Eu falei, não, peraí, ó. É que, na verdade, uma pessoa fez uma reclamação trabalhista, e aí o reclamado, no caso o empregador, ele não impugnou especificamente os pedidos do autor. Ele fez uma negativa geral dizendo que ele era autônomo. Então a pessoa fala, entendi. Certo? Então, às vezes, eu falo alguma coisa aqui e você não pega na hora, mas aí, tipo, você pode ir perguntando depois. E a gente mata a pessoa, porque a prova, como eu disse, ela tem muita coisinha, mas a gente tem como fazer uma boa prova se a gente repetir muito conteúdo, porque das 8 questões, se você acertar 3 muito fáceis, se você lembrar, e aí as outras 5 você ir ralando, você vai encontrar mais umas 3, entendeu? Aí, então, das 8, você pode acertar 5, você pode acertar 6, e aí já era. Porque a peça, tipo, ninguém vai ficar com 2 na peça. Tirando, né, essa tragédia que nós tivemos no ano passado, dificilmente alguém vai ficar com 2 na peça. Tá? Então, uma contestação vai vir, um RO vai vir, talvez o recurso de revista vai vir, certo? É uma coisa bem tranquila que pode vir na nossa prova, e tipo, é isso. É uma ação de consignação pagamento, é só para a gente assustar, falar, meu Deus, onde que eu tô, onde que eu tô, onde que eu tô, mas você pega, respira, 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 pô, o empregado não quer receber, esqueceu os bens da empresa, eu acho que é ação de consignação pagamento, pronto. Né? Reclamação trabalhista, liminar, dano moral, contestação, tem reconvenção, certo? É isso. Né? Enfim, a gente não pode deixar de acertar as fáceis, gente. A gente não pode deixar de acertar as fáceis, tá? Tem algumas que a gente tem que tomar cuidado, aquele negócio de terceirizada. Terceirizada, você já pega e já manda responsabilidade subsidiária. Tem que tomar cuidado, por quê? Porque se for um caso de falência, a responsabilidade é solidária. Na própria lei de falência está escrito. Tomar cuidado com o quê? Doméstico. O doméstico sempre toma muito cuidado com ele, porque o médico, ele pode ser doméstico. Né? O médico pode ser doméstico, o enfermeiro pode ser doméstico. Não gera lucro para a família, pode ser doméstico. Certo? Tem algumas coisinhas que tem que tomar cuidado. Turno de revezamento. Toma cuidado, porque talvez você se embola ali na hora da prova. Né? Então, não se perca no turno de revezamento, no banco de horas. Tá? São coisinhas simples, mas você não pode escorregar. Banco de horas semestral, anual, mensal. Então, também a gente não pode escorregar nisso daí. Tem coisinhas, pessoal, que às vezes para você é muito fácil, para o outro é difícil. Então, isso vai variando. Né? Vai variando. Mas a gente não pode perder pontuação. Contestação costuma ser bem pesada, porque tem a prejudicial de mérito, tem também deferimento da inicial. Deferimento da inicial costuma ter a parte alegando uma coisa, mas não pedindo aquela coisa. Então, consequentemente, você pede o quê? Você pede a inépcia da inicial, porque faltou o fato, faltou o fundamento ou o pedido. Então, isso também é uma tese que acaba escapando da gente, valendo 0,4, 0,5. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que ir grifando. Você tem que ir grifando, fazendo devagarzinho. Opa, alegou isso, mas cadê o pedido? Em momento algum eu vejo o pedido, pronto, inépcia inicial com relação a isso. Mas se você conseguiu entender que podia ser tal coisa, não deixe de falar inépcia inicial com relação a isso e também alega, né, impugna especificamente o pedido da pessoa. Tem reconvenção também, o cara, ao ir embora, falou, esse patrão, essa empresa não presta para nada, um monte de gente ouviu, o que é isso? Dando moral. Né? Então, tem como a gente fazer uma boa prova, gente. Se a gente pegar para capar aí, essa semana, de verdade, determina um tempo para você ler o índice remissivo, todos os dias, uns 20 minutinhos ali, 15, 20 minutinhos, para você ficar lendo só o índice remissivo. Aí você vai lá, faz as questões, leia todas as questões da plataforma, leia todas aquelas questões daquelas 45 folhas. Né? Rafael, que hora que eu vou fazer isso? Cara, pega para capar, não sei que hora você vai fazer isso. Se fosse exame, você fazia. Se fosse exame de faculdade, você ia fazer. Você ia dar um sangue, mas você ia fazer. Então, se você iria fazer, pessoal, faz agora, dá um jeito. Né? A gente tem condição de fazer, porque, cara, muita coisa vai se repetir. Muita coisa vai se repetir. Muita coisa se repete. E eles vão criar coisas novas também, né? Isso eles não deixam de fazer. Criar coisa nova. É por isso que o cara ganha salário para você trabalhar na FGV. É para isso mesmo. Para criar coisa nova. Tá bom, gente?
Esse aí é nóis. Ó, amanhã não vai ser aula de manhã, não, tá? Vai ser aula à noite mesmo, normal. Porque algumas pessoas poderiam assistir, outras não, e aí não ficou bem conversado isso. Eu acabei mandando um áudio no grupo dizendo que eu queria fazer a aula de manhã para matar, né? Mas acabou que não ficou bem conversado isso, não. Então, pessoal, amanhã é aula normal. Amanhã às 7 horas da noite a nossa aula, tá? Aula normal, tá? E é isso aí. É nóis. Foco, força, fé. Beijo magro. Fala depois de muito estudo. Tamo junto. E, gente, vamos que vamos. Tenta pensar nos modelinhos antes de dormir, o que tem nisso, o que tem naquilo, o que tem de diferente naquilo, vai pensando, depois pega um tempinho, cata uma folha sozinho, vai coloca o que teria que ter na reclamação trabalhista, contestação, você vai colocando o que teria que ter. Aí depois você olha, né, na matéria e fala, oh, ficou faltando eu colocar isso, ficou faltando eu colocar aquilo, nossa, esqueci disso, esqueci daquilo, e assim você vai se cercando, né, de armas boas para você poder fazer uma boa prova. Tá bom, gente? Vamos que vamos. Até Tomorrowland.